Olá, personas! Bem-vindos mais uma vez a Série Stone, um canal de críticas, dicas, análises e dicas de quase tudo da cultura pop. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês, de mão beijada, um resumão da primeira parte da quinta temporada de Lucifer, para você assistir e ficar ligado e souber o que aconteceu quando lançar a segunda, que é logo ali. Eu já pego a minha água aqui, né? Porque lá vem história. Vamos lá. No começo da temporada, o Lucifer e a Chloe estão separados porque o Lucifer, no final da quarta, voltou pro inferno. A Chloe, na Terra, se envolve em uma investigação em que ela se envolve em tiroteios e, repentinamente, o Lucifer reaparece e salva ela. Nisso foi mostrado pra gente que ele agora toma tiros e ele não toma dano, ou seja, ele não fica mais vulnerável perto da Chloe. E também que na Terra só se passaram alguns meses desde que ele partiu para o inferno, enquanto lá foram milhares de anos, já que o tempo é diferente. Outra diferença do personagem com esse reaparecimento é que agora ele mente e não pergunta mais às pessoas os seus desejos, e sim os seus medos. Isso porque, na verdade, ele não é o Lucifer, ele é o seu irmão gêmeo, o Miguel, ou Michael, como quiser chamar, né? Depende de como você assistir. Isso, ele ele tá se passando pelo Lúcifer porque na Cidade de Prata o Lúcifer ficou parabenizado por voltar ao inferno por vontade própria. E o Miguel sentiu que todos os erros dele do passado tiveram sido esquecidos e ele quer tomar a identidade do Lúcifer para mostrar para todo mundo da Cidade de Prata o quão ruim ele é. Ou seja, ele quer fazer maldade no corpo do Lúcifer para acharem que é o Lúcifer fazendo e o Lúcifer parece ser parabenizado. A Chloe eventualmente percebe que ele não é o Lúcifer e as coisas vão acontecendo e ela descobre que é o Miguel. E o Miguel, assim, né, porque ele é, nessa temporada ele é o grande agente do caos, né, ele é a pessoa que tá botando fogo em tudo, tá botando a lenha na fogueira ali. E assim ele conta pra Chloe que ela foi criada exclusivamente para servir como namorada do Lucifer, para servir como parceira romântica do Lucifer. E isso deixa ela muito abalada. O Amenadiel vai ao inferno falar pro Lucifer o que tá acontecendo, toda a bagaça que o Miguel tá fazendo. Aí o Amenadiel fica lá enquanto o Lucifer volta pra Terra para resolver as coisas. Depois ele, eventualmente, né, ele diz pro Amenadiel que ia voltar para trocar de lugar de novo. Quando o Lucifer volta, ele encontra com a Chloe e a Chloe reconhece ele e a Chloe fala que ela tá brava porque ela se sente impotente, ela se sente sem o poder de escolha do que ela pode fazer com a vida dela, já que ela foi criada, a existência dela existe para se apaixonar pelo Lucifer. Na conversa dos dois irmãos, o Miguel fala que ele sempre se fez de quietinho, de tímido, sempre ficou quieto, mas foi ele que armou tudo desde o começo pro Lucifer tomar as decisões que ele tomou, pro Lucifer decidir se rebelar, decidir fazer as coisas que decidiu fazer as coisas que levaram ele ao inferno e até de fugir de lá. E o Miguel revelou que tudo o que ele fez, todos os pequenos detalhes, instigaram a essas decisões do Lucifer. Os dois irmãos brigam e o Lucifer marca o rosto do Miguel com uma bela de uma cicatriz para que ele nunca mais se passasse pelo protagonista. Nesse meio tempo, Miguel, como um agente do caos, também vai causar o problema ali no arco da Maisie ali. E ele diz pra Maisie que o Lucifer está escondendo algo dela, sempre escondeu, continua escondendo e não vai revelar, por isso ela tem que investigar. E ele deu a dica pra ela procurar a história do anel que sempre está no dedo do Lucifer. A Maisie, então, genialmente paga a Trixie pra descobrir essa história e a Trixie incrivelmente consegue. E a história é a seguinte, inclusive o episódio em que apareceu ela foi muito bom, foi um episódio meio vibe irlandês ou irlandês ali, meio vibe irlandês, meio Snyder Cut, né, bem preto e branco, que é assim, foi em 1946 o Lucifer encontrou com a Lily Rose, que é a mãe da Maisie, e ela pediu ajuda pro Lúcifer para encontrar o anel dela, que é esse anel. E esse anel, inclusive, é uma pedra, é um pedaço do Jardim de Éden, que a mãe da Maisie, a Lily, pegou na época que ela era casada com o Adão.
E aí o Lúcifer e a Lily vão procurar juntas e eles encontram e a Lily, né, termina o episódio dando um discurso poético e falando que ela vai deixar a imortalidade dela no anel porque não tem sentido viver se você sabe que não vai ter um fim. E que a vida, assim, só vai ter sentido se você souber que um dia vai acabar. Por isso, ela colocou a imortalidade dela dentro do anel, deu para o Lúcifer e disse por que abandonou os filhos, né? Porque os filhos dela foram enviados todos para o inferno para ficarem junto com o Lúcifer. E ela disse que fez isso para que todos eles fossem fortes e que nunca teria mais contato com os filhos, nunca teve, e disse pro Lúcifer, fez Lúcifer prometer que nunca ia contar isso para nenhum dos seus filhos, inclusive a Maisie. Por isso, ele nunca contou. E vale lembrar que o Lúcifer obedeceu essa promessa, né? Ele cumpriu essa promessa porque ele tem uma eterna gratidão, ele tem um compromisso, ele se sente compromissado com a Lily Rose, porque todos os filhos dela que ele enviou pro inferno, o Lúcifer percebeu que aquilo foi extremamente essencial para os anos dele enquanto ele passou lá, né? Que ele poderia ter passado extremamente solitário. Depois da Turkcey descobrir isso, ela vai contar pra Maisie, e a Maisie, descobrindo isso, vai atrás da mãe dela, da Lily Rose, que ainda está viva, mas está bem, bem velha. A mãe dela diz a verdade, né? Diz: abandonei vocês para que vocês fossem fortes, e eu vejo que isso funcionou porque você é uma mulher que não precisa de ninguém, você é uma mulher forte. E a Maisie foi embora, assim, ela tava brava, mas aí ela também estava muito envolvida com o arco da Linda, que eu já vou falar, e depois ela vai voltar pra falar de novo com a mãe dela, pra falar algumas coisas, pra falar um papo sentimental, falar que ama, falar que sente saudades e tal, alguma coisa assim. Só que quando ela foi encontrar, a mãe dela tava morta, muito convenientemente. Tá, agora vamos ao arco da Linda. A Maisie descobre, junto com a gente, que a Linda, aos 17 anos, teve um filho, uma filha, na verdade, mas abandonou porque sentiu que ela ainda não estava pronta para criar uma criança. E abandonou. E a Linda sempre se sentiu culpada por isso, com essa revelação, junto com o arco da Maisie, né, que é toda uma história de mãe ali, de abandono, que fez com que a Maisie procurasse a filha da Linda e levasse a Linda até ela para elas se reencontrarem, né, para estreitar essa relação, explicar por que abandonou. As duas encontram a filha da Linda, que na verdade agora já é uma moça adulta, já é uma moça forte, ela é independente. E a Linda acha melhor não revelar sua identidade para ela, embora a Linda queira falar para ela falar para moça ai Jesus, tô me enrolando todo. Falar pra moça que ela é que ela é a mãe dela, mas a Linda achou melhor não, porque a filha dela precisa ter a escolha de se ela vai querer ou não decidir se ela vai conhecer a mãe ou não. Ela tem que decidir isso. A escolha é dela, o livre-arbítrio deve ser dela. E assim, o que a Linda faz é preencher um formulário, deixar em uma plataforma do governo na internet, para caso a filha dela queira procurá-la, esteja de fácil acesso. E, em resumo da história, a Maisie e a Linda também brigam por um tempo, mas voltam à amizade depois. O Amenadiel volta para a Terra porque ele ouviu a voz do pai no inferno dizendo que aquele lugar não precisava mais de proteção. Então a Amenadiel volta para a Terra, encontra com a Chloe e ajuda ela em um caso em um convento. No convento, as freiras dão muito em cima do Amenadiel. E ele acaba chegando na conclusão, né, ele vai deduzindo, faz algumas hipóteses com base em alguns acontecimentos, que o Amenadiel serve como um espelho para a fé das freiras. Ou seja, elas olham para ele e nele vem a fé delas. Por isso elas sentem todo esse encanto. Nisso, também chegou à conclusão, a associação, de que todos veem o Lúcifer, né, com seus desejos. O Lúcifer atiça os desejos, o Lúcifer reflete os desejos das pessoas. Entretanto, isso não acontece com a Chloe. E a teoria do Amenadiel é que isso
só não acontece com a Chloe porque o Lucifer escolhe assim, o Lucifer escolhe ser vulnerável perto dela. E por isso a relação de ela ter a existência feita para se apaixonar pelo Lucifer não necessariamente quer dizer que o Lucifer vai continuar sendo só quem ele é, mas o Lucifer realmente também se apaixonou por ela. O Lucifer quer ser vulnerável perto dela. A Maisie, voltando um pouco, tá com medo de acabar sozinha que nem a mãe, de morrer solitária. E não que a Maisie vai morrer, né? Mas a Maisie tá com medo de ficar solitária a vida toda. E isso fez com que ela pensasse que ela pode ter uma alma, né? Porque o Lucifer se apaixonou, o Amenadiel teve o filho com uma humana. Por que que ela não poderia passar a ter uma alma, né? Nunca foi algo que aconteceu nunca foi algo que aconteceu antes, né? Mas essas outras duas coisas também nunca tinham acontecido. Então, o que que é impossível, né? O que impede? Assim, ela foi conversar com o Lucifer sobre isso e o Lucifer chegou nela e falou: ó, vou mandar real, não vai rolar. Porque a gente aqui, ó, eu, a Meradia, aqui a gente é brother, a gente é de Cidade de Prata. Aqui, nós somos anjos. Você é o quê? Nada. Aí a Maisie fica brava com ele, ela fica. Ela cultiva um ódio aqui, cultiva. Eu vou falando as coisas aqui, mas no final vai fazer tudo sentido, viu? O Charlie, que é o filho do Amenadiel com a Linda, não para de chorar em um episódio. E a única coisa que acalma ele é o rosto verdadeiro do Lucifer. Assim, quando o Lucifer tá acalmando ele, mostrando o seu rosto verdadeiro, qual é o nome do menino? O Daniel vê pela janela e ele entra em choque. Né? Que todo mundo tem quando tem essa revelação pela primeira vez, o choque. Ele tem jeito de choque. Assim, o Lucifer, ainda não sabe disso, mas o Lucifer e a Chloe se entendem. E aí eles fazem sexo pela primeira vez. Nessa noite aí, né? Não nessa noite, mas eventualmente, quando eles estão juntos no apartamento, o Dan aparece lá com uma arma e vai atirar no Lucifer para provar, mesmo que ele não é, para Chloe. E aí ele fala, oh, meu amigo, eu já sabia. Aí ele ficou tipo, o quê? Você já sabia? Como é que você pode aceitar isso? Aí ele tava muito em choque, entendeu? Muito em choque. Aí o Dan vai embora, mas o Dan continua em choque. A Chloe e o Lucifer, quando fazem sexo pela primeira vez, tem uma troca de poderes ali. O Lucifer perde o seu poder de perguntar o desejo das pessoas e a Chloe passa a tê-lo, né? Mas depois isso volta ao normal. Ok, agora só pra não deixar batido a ela, o arco dela foi o seguinte: ela reconhece que ela só se apaixona, que ela só tem um sentimento por caras que não valem nada, né? Por uns droguinhas da vida, por uns playboys malandros aí, que são bandidos, por uns caras maus na fita. E aí ela encontra um cara legal, um cara que trabalha na reportagem e com reportagem. E aí ele tem um lance, só que na verdade o episódio revela depois que ele é um grande serial killer. O Miguel sequestra a Chloe e diz pra ela o seguinte: eu não dou medo às pessoas, eu só revelo os medos que elas mesmas têm. Vai, gente. O Miguel sequestra a Chloe e diz pra ela que ele não dá medo às pessoas. O que ele faz é revelar os medos que as pessoas já têm. E isso puxa para a fala de que a Chloe tá com medo da invulnerabilidade recente do Lucifer. Porque o Lucifer agora tá invulnerável mesmo, né? Não é só o Miguel. O Lucifer está invulnerável perto da Chloe, o Lucifer mesmo de verdade. Assim, no episódio, o Lucifer e o Dan acabam trabalhando juntos em prol da mesma causa, que é salvar a Chloe, embora o Dan ainda esteja muito em choque. E aí o Lucifer vem toda a relação, todas as situações, todo o sentimento dele pela Chloe, ele percebe que tá tudo bem, que é coisa. Ele passou pelo período de luto, né? Passou por um período de negação, de confusão, de provação, e ele chegou lá na aceitação e tá tudo bem agora. Mas o Miguel, como agente do caos, ele foge
e vai aonde? Atrás da Maisie. A Maisie, como tá muito brava com o Lucifer, cai no papo do Miguel, que é o seguinte: o Miguel quer que a Maisie se alie a ele, que os objetivos se alinhem ali, que o Miguel diz, ó, eu te dou uma alma, mas eu quero que você me ajude a acabar com o Lucifer. Firmeza? Aí ela, uma alma? Firmeza. Aí ficou nisso. Mas beleza, agora aqui a gente já tá chegando no estopim da coisa, no estopim dessa primeira parte. O Amenadiel tá lá conversando com a Linda e com o Lucifer, e o Charlie tá junto, e o Amenadiel para o tempo e o Charlie fica parado junto. E o Amenadiel tá com medo do Charlie ter puxado só pro lado humano e não pro lado anjo. Porque o Charlie pegou um resfriado, o Charlie tá espirrando muito, tá tossindo muito, ele ficou com febre, ele ficou parado no tempo, os anjos não podem ficar parados, quem fica parado são só os humanos. E o Amenadiel ficou, tipo, com medo, porque ele queria que o filho dele, que o Charlie, fosse um anjo e não um humano. Mas aí no fim ele reconheceu que vai ser uma harmonia. Ele é um anjo, mas ele vai passar pelos problemas físicos de um humano. E tem que aceitar isso, porque é uma coisa diferenciada, né? Uma coisa que nunca teve. Não dá pra fazer uma mutação genética ainda. O Miguel aparece no meio dessa treta aí, o tempo parado e tudo mais. E o Miguel, junto com a Maisie, aparece e ofende o Charlie. Ofendendo o Charlie, o negócio ali fica tenso. O Amenadiel fica bravo. O Lucifer tá junto com o Amenadiel, a Maisie tá junto com o Miguel, tá todo mundo com treta contra todo mundo ali. Então tem uma treta de verdade. Eles começam a brigar, tem um 2v2 bonito, um 2v2 sanguinário, todo mundo começa a fazer uma briga braba demais. E ela para com uma voz vinda do além, dizendo: parem! E aí cai uma luz do céu no meio da delegacia, uma coisa cinematográfica aqui. Aí cai uma luz do céu no meio da delegacia e aparece um rosto e uma voz poética. É o rosto de Deus falando: não briguem, eu odeio quando os meus filhos brigam. E a temporada acaba aí, fecha o arco, fim do roteiro, ponto, parte 2, em breve nos cinemas. Não nos cinemas, na Netflix. Inclusive, vai ter review aqui na Série Stone. Enfim, a temporada foi isso. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Daqui a pouco vai ter o review. Chega aqui no card uma playlist que provavelmente você vai gostar. Clica nos 2 vídeos aí e você deveria estar maratonando.